Ageu capítulo 1, verso de número 4. Diz assim o texto: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Ou como diz a NVI aqui, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é uma advertência que esse homem dá ao povo de Israel. Ageu é um dos profetas pós-exílio babilônico, ao lado de Zacarias e Malaquias. E são eles que trazem uma mensagem de restauração para o povo, como também eles são instrumentos, são arautos, são mensageiros daquilo que seria conhecido como a Nova Aliança. Se você ler o capítulo 2, é um livro bem pequeno e só tem 2 capítulos. No final do capítulo 2, Ageu ele vai declarar essa profecia, né, que envolve o Messias. Mas a verdade é que, quando eu li esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção. E para que a gente se situe e entenda aquilo que o Senhor vai falar conosco essa noite, Deus estava estabelecendo o povo de Israel em um novo momento. Deus estava estabelecendo Israel em uma temporada diferente. O contexto em que Ageu, e ele é o primeiro profeta que profetiza após o exílio da Babilônia. Então a mensagem desse homem tem um caráter de urgência, de advertência para aqueles dias. Assim que o rei Ciro, e você lê isso lá no livro de Isaías, de Jeremias, assim que Ciro ele decreta para que o povo de Israel, para que os judeus que estavam na Babilônia pudessem voltar, Deus usa esse homem, e eu preciso abrir um parênteses para dizer isso aqui. É interessante a gente observar que Ciro era um rei ímpio. Ciro não era um crente, irmão. Ciro não era um cara que fazia parte da aliança de Israel. Mas Deus olha para ele e diz assim: Ciro, o meu ungido. Ciro, o homem que eu estabeleci. Porque com Deus é assim, irmão. Deus, até o ímpio, quando Deus tem um propósito, Deus faz trabalhar para ele. E Deus usou esse homem para libertar, para dar, na verdade, a carta ao povo judeu para que eles voltassem da Babilônia. E aí, nesse interim de tempo, 50 mil judeus decidiram voltar. Alguns dos que estavam acostumados com a prosperidade da Babilônia decidiram ficar. E só 50 mil judeus voltaram. Decidiram reconstruir a cidade, reconstruir os muros que estavam fendidos, o templo que estava destruído. E isso é até interessante, porque tem muita gente, e talvez muitos de nós, e queira Deus que não, nos acostumamos a essa ideia. Pense bem o que é você ter uma carta de liberdade e preferir ficar no lugar da escravidão. Pense bem o que é Deus levantar um homem que é ímpio, chamá-lo de ungido, para libertar, para dar uma carta de liberdade ao povo, e o povo ainda decidir permanecer na Babilônia. Então, esse é o contexto que Ageu vai profetizar. Esse povo havia retornado para Jerusalém. Eles estavam na terra que Deus havia estabelecido para eles. Eles estavam no lugar onde Deus havia dito: olha, agora vocês voltem para casa. Vocês estão na casa de vocês. E até aí isso é maravilhoso. Como diz o livro dos Salmos, eles poderiam cantar, né? Eles poderiam se alegrar. A nossa boca se encheu de riso. Por quê? Porque nós estamos na nossa terra. Nós estamos na nossa casa. Só que o começo da história
desse pós-exílio babilônico é lindo. Eles estão voltando para casa, estão na terra, começaram a edificar ou a reedificar os muros. Começaram a reedificar o templo de Deus. E tudo isso estava maravilhoso. Só que o povo parou. O povo decidiu abandonar a construção. O povo decidiu abandonar aquilo que Deus havia entregue para eles, por pelo menos 2 motivos. E o primeiro motivo pelo qual Israel decide abandonar a reconstrução do templo era a falta de recurso. Israel estava retornando para casa, a cidade estava destruída. Pense você chegar num lugar onde você só vê escombro, onde você só vê coisa destruída, acabada. Eles não voltaram do exílio, eles não voltaram do cativeiro tendo grandes posses, não. Eles voltaram um povo que não tinha lá grandes condições. Mas esse possivelmente foi um dos motivos pelos quais Israel deixou de reconstruir o templo de Israel. E eu gosto de uma coisa que o pastor Arthur sempre fala, né? Ele sempre diz isso: olha, o Deus da visão é o Deus da provisão. E é engraçado porque Israel estava sobre uma liberdade que Deus havia entregue para eles, mas pela falta de recurso, pela falta de dinheiro, abandonaram o projeto. E muitos de nós, às vezes a gente tem uma palavra de Deus, irmãos, e só a nível de introdução que eu estou dizendo. Nós temos uma palavra de Deus, mas a gente olha para a nossa realidade e diz assim: isso aqui é impossível. A gente até está como Israel estava. Como que Israel estava? Livre na sua terra com uma palavra de Deus. Israel estava no lugar certo, Israel estava onde deveria estar, mas abandonou a construção. Pararam de construir aquilo que Deus havia projetado para eles, havia dito para eles, porque eles olharam os recursos. E muitos de nós nos esquecemos, irmão, aquilo que Deus preserva é aquilo que Ele projeta. Quando Deus projeta algo, irmão, fica tranquilo, Deus sempre preserva aquilo. Eu nunca vi Deus dar uma palavra a alguém e não sustentar a palavra que Ele disse. Eu nunca vi Deus olhar para a gente e dizer assim: olha, vou levantar você, vou fazer algo na sua vida, e Deus te abandonar no meio do caminho. Você já viu? Tudo aquilo que Deus tem como projeto, o Senhor preserva. Deus mantém, Deus sustenta, mas Israel esqueceu disso. E talvez havia no meio lá da cidade o burburinho dizendo assim: a gente não tem dinheiro. E essa talvez era aquela hora que Israel poderia ser possuído por um saudosismo. Por quê? Porque vinha na lembrança deles o templo de Salomão. Era um excelente templo. Pensa, uma coisa linda, bem construída, bem edificada, de puro acabamento. Aí eles vão olhar para aquele templo que eles estão vendo agora e perceber assim: poxa, o templo de Salomão era tão lindo, a gente vai construir uma coisa dessa? Se esqueceram. Se esqueceram de que Deus, quando havia dito a eles, liberado a eles para que fossem livres novamente, Deus garantiria. Só que não bastasse a falta de recurso de Israel, eles enfrentaram pelo menos um segundo problema: a oposição dos samaritanos. Você conhece bem a história. Quem são os samaritanos? Era o povo de raça mista, eram judeus misturados com outras etnias. E esse povo começou a lançar, a fim de que aqueles homens parassem a construção. E começaram a lançar cartas, a enviar cartas, a fim de que eles paralisassem a construção. E Israel foi o quê? Se acovardando. O povo foi ficando cada vez mais perdido, sem expectativa, sem esperança. E talvez eles olhassem para Deus e dissessem assim: Deus, o senhor está vendo, né? Por que a gente não está construindo? Olha, a gente está recebendo oposição dos samaritanos. Todo dia é uma carta diferente, é um deboche diferente. Todo dia a gente tem que enfrentar uma situação nova vindo daquele povo. Não dá para reconstruir. Não dá para edificar os muros desse jeito. E bem verdade, irmão, a oposição é um sinônimo natural de todo projeto divino. Pastor, o que é isso? Se você tem uma palavra de Deus,
Se Deus está dizendo para você, declarando para você algum projeto, irmão, posso dizer? Fica tranquilo. Oposição não é sobrenatural, não, é natural. Assim como os samaritanos se levantaram, o diabo se levantar, se é que ele já não está de pé, é normal. A gente acha que todo projeto que Deus nos dá vai ser a coisa mais mamão com açúcar que vai ter. A gente acha que toda palavra de Deus, que Deus nos entregar, vai ser fácil continuar. Quem disse isso para você? Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, ele diz assim: olha, uma porta grande e eficaz se abriu para mim. Parasse ali, estava bom. Uma porta grande e eficaz. Mas ele diz assim: mas muitos são os adversários. Isso é consequencial. Porta grande, muitos adversários. Quanto maior foi o projeto de Deus para você, para sua casa, para o seu ministério, para a sua vida, maior será o nível da adversidade e oposição. Pastor, o que a gente precisa entender é que Deus prometeu estar conosco em todos os momentos. E a gente precisa entender que a missão é maior que a oposição. A palavra que Deus te deu é muito maior do que o deboche, irmão. A palavra que você recebeu de Deus é muito maior do que as adversidades que vão chegar no meio do seu caminho. Ou você decide, eu gosto disso, quando Neemias olha e diz assim: homem como eu fugiria. Ele olha e diz assim: eu estou em uma grande obra e eu não posso descer lá. Sabe o que aquele homem sinalizou? Ele disse assim: olha aqui, eu sei que a oposição está vindo de todos os lados, eu sei que o deboche está vindo de todos os lados, mas eu não vou parar aquilo que Deus colocou para eu fazer. Eu não vou parar porque o diabo se levantou. Eu não vou parar porque veio alguém e fez biquinho para mim de não concordar com aquilo que eu estou fazendo. Eu não vou parar. O nosso problema é que quando a gente olha a nossa realidade, que é vazia talvez de recursos, ou a oposição que é grande demais, a gente faz como aquele povo. Sabe o que eles fizeram? Eles ficaram 17 anos com a construção parada. Eles ficaram 17 anos. Eles começaram bem, colocando, e Esdras vai dizer isso, colocando os fundamentos. Começaram bem a construção, só que teve um problema. A oposição, a falta de recurso, blindou a fé daquele povo. E por 17 anos, não se ouvia mais o barulho das máquinas em Jerusalém. Não se via mais alguém se levantar e dizer assim: olha, a gente vai deixar essa casa desse jeito mesmo? Todo esse projeto de Deus vai ficar pelo meio do caminho? E aí Deus tem que levantar Ageu. Primeiramente, ele olha para o povo, e a palavra dele, no primeiro instante, é dirigida a Zorobabel e a Josué, que são líderes políticos e religiosos da época. E ele diz assim: acaso é tempo para vocês habitarem nas vossas casas forradas e esta casa ficar deserta? Há dois elementos básicos que são estabelecidos aqui. O primeiro deles, que Deus está sinalizando por meio da profecia de Ageu, é: acaso é tempo. Diga comigo, tempo. Você pode dizer mais forte, diga tempo. Deus está olhando para Israel, está dizendo assim: olha, vocês estão vivendo o tempo certo?
Como assim, Deus? É a hora de vocês estarem nas suas casas, enquanto a minha casa fica destruída. A primeira advertência, a primeira realidade de Ageu aqui é o fator tempo. Por quê? Porque Deus já sabia que já haviam se passado 17 anos do princípio daquela reconstrução. Já havia passado tanto tempo. O que Deus está dizendo é: olha, Israel, vocês deveriam estar em uma nova fase. Eu não precisaria dizer a vocês que vocês estão vivendo a fase errada. Eu não precisaria dizer a vocês que esse não é o tempo, ou a ação de vocês dentro dessa temporada está incorreta, está errada. Deus estava sinalizando para eles uma realidade que muitos de nós ainda não entendemos. E talvez essa palavra é diretiva demais para alguns corações essa noite. Por quê? Porque é como se Deus sinalizasse assim: olha, você já deveria estar em outra fase da sua vida, mas você parou. Você já deveria ser outra pessoa há muito tempo, mas você parou. Você ainda não entendeu a temporada que você já deveria estar vivendo. Você ainda não entendeu que esse não é o tempo para fazer o que você está fazendo. A temporada está desajustada, as suas ações estão desajustadas. E talvez o que sobra para nós é nada mais do que murmuração. A gente diz assim: poxa, Deus falou comigo tanta coisa, Deus me prometeu tanta coisa, pastor Arthur, há tantos anos. Recebi uma palavra de Deus quando eu era menino. Recebi uma profecia, poxa, quando eu estava começando o meu ministério. O que você fez com a palavra que você recebeu de Deus? Nós estamos esperando que Deus ajuste a nossa realidade, sendo que na verdade Ele está perguntando: é tempo para isso? Nós conhecemos bem Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E aí o escritor vai dizendo, a gente sabe, né? Há tempo de morrer, há tempo de nascer. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar. E eu quero que você entenda nessa noite como advertência. Irmão, seja sincero com você, com a sua alma. Você está vivendo a fase que Deus estabeleceu para você, ou você parou? Você está no lugar, na temporada que Deus estabeleceu para você, ou você parou no tempo? Ou você é só um acumulador de profecias, como eu costumo dizer aqui? Deus me disse que faria, Deus me disse que faria. Que Deus disse, eu sei disso. Agora, a realidade é, nós estamos vivendo a temporada certa. Querido, pelo amor de Deus, até Deus respeitou o tempo. Eclesiastes capítulo 3, o mesmo capítulo, verso 11, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito no seu tempo. Até Deus entendeu. E Jesus, o Deus encarnado, fez a mesma coisa. Evangelho de João capítulo 2,
Quando a mãe dele chega para ele naquela festa em Caná da Galileia, ela olha e diz assim: o vinho acabou. Como quem diz: você não vai fazer nada? Ele olha para ela e diz: mulher, ainda não é chegada a minha. O que Jesus está dizendo? Esse ainda não é o meu tempo. E essa expressão, chegada a hora, em João, ela é muito repetitiva. Por várias vezes, o texto sinaliza isso. Jesus respeitou o seu tempo, respeitou a sua hora. E qual é o grande problema de estar fora da temporada de Deus? Estar fora do tempo que o Senhor estava estabelecendo. Israel estava investindo esforço e recurso naquilo que não condizia com a sua temporada. E sabe qual é o resultado? O verso 6 sinaliza isso. Deus diz para eles assim: olha, vocês semeiam muito, mas têm recolhido pouco. Vocês comem, mas isso não é suficiente. Vocês bebem, mas não estão cheios de bebida, não estão satisfeitos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe o seu salário, recebe-o como quem coloca em um saquetel furado, perde tudo. Tudo por quê? Porque está fora do tempo. Está vivendo uma fase que não era para ser vivida. Por isso, Colossenses capítulo 4, verso 5, Paulo diz assim: olha, entendam uma coisa. O que vocês precisam? Remir o tempo. Por 2 vezes Paulo fala sobre isso. Remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? Aproveitar a sua temporada hoje, a sua oportunidade hoje. Tem porta que Deus está abrindo para você agora. Entre nela agora. Tem porta que Deus vai fechar, e se Ele fechar, é aquela temporada dela ser fechada. O que a gente precisa? Ter consciência da temporada, das fases que Deus está permitindo a gente viver. O problema daquele povo era: vocês estão fora do tempo, vocês estão desalinhados. Não era tempo para estar dentro de casa. Só que Deus também sinaliza um segundo problema. Porque Israel estava vivendo o tempo errado. E Israel tinha a prioridade errada. Deus olha para eles e diz assim: olha, esse é o tempo de vocês habitarem nas vossas casas, forradas, como a gente leu na NVI, de um acabamento muito luxuoso, enquanto esta casa, a minha casa, fica deserta. Irmão, Deus não estava dizendo que Israel ter uma casa de fino acabamento, como a NVI traduz, ou uma casa forrada, Deus não estava dizendo que isso era errado. Não. Deus não estava problematizando a ideia de Israel estar morando na sua casa. Não era isso. Deus não estava dizendo assim: Israel. O que Deus está sinalizando, e o problema de Israel era priorizar as suas construções em detrimento do templo de Deus estar inacabado. O que Deus estava sinalizando para Israel era: a prioridade de vocês está errada. Como assim, Deus? Olhem à sua volta. Olhem bem como Jerusalém está. Quando você chegava na cidade,
A primeira coisa que você percebia era mansões, os caras estavam gastando. Deus estava dizendo: olhem bem aonde vocês residem. Casas luxuosas, maravilhosas. Vocês estão construindo o lugar para vocês. Agora desviem um pouco o olhar e olhem para o lugar do templo, como ele está. Israel, vocês ainda não entenderam que a prioridade de vocês deixou de ser o meu propósito para ser o seu projeto pessoal. Israel, você ainda não entendeu que você se preocupa demais com aquilo que você está construindo e não com aquilo que eu estou decidindo construir. Israel, você ainda não entendeu que enquanto a sua casa está bem fundamentada, a minha casa está destruída. Israel, você ainda não entendeu que aquilo que você gasta como esforço, você gasta para você, enquanto aquilo que eu necessito, você não se esforça o mínimo para fazer. Pastor, me prova na Bíblia, claro. Por que é que você acha que Jesus vai dizer isso? Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz: busquem primeiro o reino de Deus. Busquem a sua justiça. E as demais coisas, ou essas outras coisas, vos serão. Deus estava sinalizando para Israel que esse era o seu grande problema. Porque Israel decidiu voltar os seus esforços nas suas construções. E sabe o que é engraçado? É que eles não tinham recurso para o templo de Deus, mas tinham recurso para as suas casas. Sabe o que é engraçado? É que a oposição paralisava eles de construir a casa de Deus, mas não paralisava eles de construir a sua própria casa. A falta de dinheiro era um problema para a casa de Deus, para a casa deles não. A oposição era um problema para a casa de Deus, para a casa deles não. Fazer o que Deus estava estabelecendo era um problema, não dava, mas fazer aquilo que eles queriam, tranquilo. A gente se esforça para fazer aquilo que é nosso, enquanto aquilo que Deus está nos pedindo, o senhor sabe, né, Deus, tem guerra demais. Deus, eu estou enfrentando uma luta. Irmão, e Deus trabalha com prioridade, sabia disso? Deus começou a história humana e a Bíblia apontando a sua prioridade. Ele diz: no princípio criou A Bíblia não diz que Deus criou a terra e os céus. A Bíblia diz que Deus criou. Por quê? Tudo aquilo que Deus faz primeiro é prioridade. E ao longo de toda a Escritura, o Senhor sinaliza isso. Sabe qual foi o problema de Israel? O seu projeto pessoal. E eu sei que eu vou tocar nisso aqui essa noite. Por quê? E eu repito, Deus não tem problema nas construções que nós estamos levantando, desde que a nossa construção não paralise o que Ele projetou para ser construído. Qual é o nosso grande problema? O nosso projeto pessoal está nos roubando do propósito de Deus. Você sabe muito bem como chegar aos 70 anos bem aposentado, porque esse talvez seja o seu projeto. Você sabe muito bem quanto você precisa para custear o seu sonho. Você sabe. Você sabe muito bem quanto custa ter uma boa família. Você sabe.
Você sabe muito bem quanto tempo você vai investir da sua vida para conquistar a carreira que você quer. Você sabe muito bem. Você sabe quanto de esforço, quanto de suor você vai ter que derramar para entrar naquela faculdade que você tanto sonha. Você sabe muito bem. Mas eu te pergunto, você sabe o que Deus projetou para a sua vida? Você sabe o quanto de suor você vai ter que derramar para dizer: Deus, eu estou fiel ao que o Senhor me projetou, ao que o Senhor falou comigo? Você sabe? Ou o maior propósito da sua vida é terminar bem, e só isso basta? Ou o propósito da sua vida é ser um cara respeitado na sua carreira, enquanto aquilo que Deus está querendo construir é insuficiente? Ou você larga para lá e diz: Deus, eu me preocupo com aquilo que eu quero, com o que o Senhor quer, a gente deixa para ver depois. Não, as minhas construções estão finas, luxuosas. Você olha para a conta no banco de muitos de nós aqui, ela está gorda. Só que a gente é incapaz de colocar a mão no bolso e ser generoso na obra de Deus. Por quê? Porque diz respeito à nossa construção e não ao que Deus está construindo. Pastor, isso é pesado demais? Vamos para a Bíblia. Você está lendo aí. Afinal de contas, a ideia de ser abençoado toca tanto a gente, que a gente se esquece do que Deus diz, do que Deus quis projetar. E a gente vai construindo, edificando. A gente mexe uma coisa aqui, a gente transforma uma parede da nossa vida, a gente deixa ela bem pintada, bem projetada. A gente pensa no melhor quadro para colocar nessa parede. E enquanto o projeto de Deus está sucumbindo, enquanto você está bem, o seu ministério vai ruindo. Você consegue entender isso? Dói, né? E aí, irmão? E todo o nosso esforço para garantir o nosso nome como alguém de sucesso. A pergunta é: o que Deus está querendo construir, o que Deus, e isso é mais forte ainda, te libertou para construir? Porque eu não estou falando mais de um povo que é escravo na Babilônia, eu estou falando de um povo livre. Eu não estou falando de um povo que não tem condição de trabalhar, não é isso. Eu não estou falando de um povo que está aprisionado, algemado, não é. É um povo que Deus libertou, deu a eles de volta a sua casa, entregou para eles um projeto, e eles preferiram o seu projeto de poder pessoal do que o propósito de Deus. Só que como eu gostaria que a nossa realidade fosse a realidade segundo Samuel capítulo 7, versículo 2. Davi um dia olha e diz para Natã assim: Natã, eu moro em casa de cedro, Natã. A minha casa é luxuosa, a minha casa é maravilhosa, enquanto a arca de Deus se instala em tendas. Sabe qual era a preocupação de Davi? Ele disse assim: eu estou muito bem, Deus me enriqueceu, Deus me colocou num lugar de poder, eu sou o maior aqui em Israel, não tem alguém maior do que eu, com maior autoridade que eu. Ele olha para Natã e diz assim: não pode, Natã, eu não posso permitir que a minha casa seja luxuosa e a casa de Deus fique ali à mercê dos meus projetos e dos meus planos. Sabe o que esse cara faz? Mesmo que Deus olhe para ele e diga assim: olha, Davi, as suas mãos estão sujas de sangue, você não vai construir o templo, mas ele deixa tudo preparado para o seu filho. Por quê? Porque esse cara entendeu
que eu não posso estabelecer construções na minha vida, eu não posso estabelecer o meu plano e projeto pessoal de poder, de conquista, à mercê da casa de Deus está destruída, do projeto de Deus está falindo. Davi olha e diz assim: não, isso aqui não é permitido. Como? A arca de Deus vai habitar numa tenda? Como que eu posso permitir os meus sonhos? Como que eu posso permitir eu desfrutar de tanta coisa? E o que é pior, tudo isso em nome de Deus, enquanto que Deus se interessa não é a minha prioridade. Você já perguntou uma vez para Deus, uma só, o que Deus quer de você? Você já parou para perguntar a Deus uma vez na sua vida? Já parou para dizer assim: Deus, quem sabe eu não esteja fazendo a minha obra achando que eu estou fazendo a sua obra? Quem sabe eu não estou estabelecendo os fundamentos da minha casa, eu não estou construindo para mim em detrimento daquilo que o Senhor quer que eu faça? Já se questionou? Porque isso era um projeto de Deus. A construção do templo dizia respeito a uma esperança messiânica, para cumprir uma profecia, não só para restaurar, e também para restaurar o culto e a adoração em Israel. Fazia parte do plano eterno de Deus. Sabe quem Deus estava convocando, pastor? Os sacerdotes. Sabe quem era esse? As figuras de autoridade religiosa. Para dizer para eles assim: olha, acordem. Percebam se vocês estão fazendo o que Deus chamou vocês para fazerem. Não adiantava nada voltar 50 mil sobre a liderança de Zorobabel e Josué, para chegar na cidade e permanecer do mesmo jeito. Adiantava ser livre lá do cativeiro e chegar aqui e permanecer do mesmo jeito. Não adiantava Deus fazer com aquele povo o que Ele fez, para que eles permanecessem do mesmo jeito. E o que eu estou dizendo para você essa noite é: se Deus te libertou, falou algo com você, irmão, faça. Ah, pastor, mas sabe por que eu amo a Bíblia? Porque Deus dá um jeitinho em tudo, sabia? Israel podia olhar para Deus e dizer assim: Deus, não tem dinheiro, o recurso está zero. Ó, tem oposição. E outra coisa, a gente é um pouco saudosista no processo, porque, poxa, o tempo de Salomão era tão bom, esse segundo aqui vai ser meia boca, Deus. Só que primeiro Deus vai dando aquelas pancadas bem dadas, né? Deus fala com eles: vocês estão vivendo o tempo errado, a prioridade errada. E aí, como resultado disso, vocês comem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Tudo aquilo que vocês recebem vai embora. É, Deus? É claro que é. Aí o que Deus faz? Ele diz: olha, os céus vai reter o orvalho. Tem nem chuva. A terra de vocês, os seus frutos também ela não vai dar.
Só que Deus não para aqui, porque o que Deus quer é advertir para que esse povo volte ao lugar para onde eles deveriam voltar. E aí Deus conta para eles um segredinho da missão. Deus conta para eles o porquê eles não poderiam olhar a falta de recursos. O porquê que eles não poderiam olhar a oposição dos samaritanos. Projeta para mim aqui o versículo 13, por favor. Deus estava sinalizando para eles porquê que eles não deveriam olhar nem o próprio saudosismo. Deus, por que é que a gente precisa reconstruir, edificar os muros? Por quê? Deus deu uma só palavra e diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Israel está dizendo assim: Deus, o Senhor sabe, né? A gente não tem dinheiro. Deus olha do céu e diz assim: eu sou convosco. Deus, os samaritanos se levantaram, ele diz assim: eu sou convosco. Mas Deus, o Senhor sabe, o primeiro tempo era tão bonito, Deus, o primeiro tempo era tão grandioso. Ele olha e diz assim: pois é, mas eu sou convosco. Eu quero que você receba essa palavra essa noite. Se você tem certeza que o Senhor está com você, nada na sua vida vai ficar no meio do caminho. Se você tem certeza de que o Senhor está com você, a oposição não vai te parar, a falta de recurso não vai te parar, nem o seu saudosismo vai te parar. Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite: o Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus que está conosco. E quando a gente entende que o Senhor é o Deus que está conosco, acontece uma coisa. Verso de número 14. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles fizeram o quê? Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. E a minha oração nessa noite é para que Deus desperte o espírito do seu povo, para que Deus desperte você nessa noite, levante você desse lugar. Pastor, chega de tempo de letargia espiritual, chega de um tempo de paralisação, de cabeça baixa, de murmuração. O Senhor nos despertará o nosso espírito. Quem tem a certeza de que o Senhor está com ele não para, irmão. Quem tem a certeza de que o Senhor está com ele não vive essa vidinha que você anda vivendo, de murmuração, de olhar para trás e tentar parar toda hora, de desistir no meio do caminho. Ele está dizendo para nós: eu sou convosco. Você está deixando de construir aquilo que o Senhor disse para você, por quê, meu irmão? Você está cabisbaixo na sua vida, por quê? Por que é que você decidiu parar, enquanto quem está do seu lado é maior do que tudo, do que todos? Por que é que a gente está enterrando os nossos talentos? A gente está enterrando aquilo que Deus nos deu, enquanto Ele está dizendo: olha, eu quero despertar o seu espírito de novo. Sabe o que é isso? É botar você de pé, meu irmão. Deus um dia olhou para o profeta e disse assim: ei, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus precisa despertar o nosso espírito. Deus precisa despertar a gente. Não foi só Zorobabel, a política dos seus dias, nem só Josué, o sacerdote dos seus dias, todo o povo. Sabe por quê? Porque agora eles entenderam: Deus está com a gente.
E você olhando e com medo do diabo, irmão. E você cabisbaixo, porque uma porta na sua vida se fechou. E você cabisbaixo, por quê? Porque chegou um probleminha na sua casa. Você caído, paralisado, há tantos anos. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Não desperta. Não acorda. Não se põe de pé. E eu quero que fique claro isso para você essa noite. Todo homem, toda mulher que entende quem está com ele, se desperta. Não dá, irmão. Não permita que nada mais pare você. Isso aqui não é uma palavra para amaciar o seu ego, para te levar. Não é isso. Isso aqui é profecia bíblica, está escrito. Ele é Deus conosco, amém? Você crê? Não, você crê de verdade que Ele é Deus presente? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim: desperta. Mas você falou, ele nem ouviu. Fala mais forte com ele, fala: desperta. Fala: o Senhor é com você. Fala para ele de novo: o Senhor é com você. Você acredita nisso? Fica de pé no seu lugar, vamos orar, irmão. Glória a Jesus. Levante a sua cabeça. Eu costumo dizer para você curvar, essa noite você levantar a sua cabeça. Olhe para o Senhor. Olhe para aquele que um dia libertou você desse exílio. Olhe para aquele que diz para você: eu sou convosco. Olhe para aquele que te deu condição de fazer aquilo que Ele disse para você fazer. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, debaixo da Tua palavra nessa noite eu declaro isso. Desperta o nosso espírito. Pai, foi profecia naqueles dias. O Teu povo parou por 17 anos, Senhor. Israel parou a construção, o projeto do Senhor por tantos anos. E eu não quero que isso aconteça com esse povo, Jesus. Então eu te peço no nome de Jesus, desperta nessa noite o nosso espírito, Senhor. Porque nós temos a certeza, como o Senhor disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é Deus conosco. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus forte na batalha. E eu declaro que a oposição não vai nos parar. A guerra não vai nos parar, Senhor. A falta de recurso não vai nos parar. Nós estamos avançando para construir aquilo que o Senhor projetou. Nós estamos avançando para fazer aquilo que o Senhor nos libertou para fazer. Eu declaro isso nessa noite no nome de Jesus. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor, de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acredita nisso? Então glorifica Jesus aí do seu lugar, o mais forte que você puder.